É com muita satisfação que hoje nós damos início à nossa primeira live da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente. A associação, chamada Abrampa, ela foi criada em 1997 e ela possui mais de 500 associados. Tem como principal missão a realização de cursos, de seminários, de congressos, mas também tem um papel muito importante no acompanhamento dos projetos de lei e também em manifestações, acompanhando os interesses ambientais, não só pelos membros do Ministério Público, mas também de toda a sociedade. Na nossa primeira live, nós contamos com a presidente da Abrampa, a doutora Cristina Graça Seixas, que é promotora de justiça em Salvador e é atualmente a presidente da Abrampa. A doutora Cristina hoje vai nos falar sobre um tema super importante que tem sido objeto de muitas informações por parte da imprensa. E no dia em que a gente marca o Dia Mundial do Meio Ambiente, a doutora Cristina vai nos falar sobre o papel do Ministério Público e da Abrampa, da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público, no que se refere à flexibilização da legislação ambiental. Nós estamos acompanhando pela imprensa que, especialmente a partir da publicação da reunião dos ministros, no dia 22 de abril, que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se manifestou no sentido de querer flexibilizar e simplificar a legislação, aproveitando que a imprensa estava voltando as suas atenções para cobrir a pandemia da Covid. Então, nós entendemos que esses fatos são muito graves, mas não são apenas esses fatos. Nós viemos paulatinamente perdendo a estabilidade e as garantias que a legislação ambiental do Brasil, que é tão boa, nos concede. Então, doutora Cristina, por gentileza, a palavra está com a senhora. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar uma boa noite a todos, dizer que é uma honra estar aqui com a colega Silvia Capelli, nossa diretora da Abrampa, com colegas queridos da Abrampa, estou vendo muita gente entrando aqui. Nesse dia tão especial para todos nós que fazemos essa luta pela manutenção e qualidade do meio ambiente brasileiro, né? E no mundo também, que nós estamos o tempo todo no nosso Ministério Público, nos nossos gabinetes, nas nossas promotorias e procuradorias, atuando para fazer com que a lei seja cumprida, a Constituição seja cumprida, todo esse ordenamento jurídico ambiental seja cumprido. Então, hoje, nesse dia tão especial, que é o Dia do Meio Ambiente, nós precisamos fazer uma grande reflexão sobre qual é efetivamente o papel nosso como associação, uma associação que reúne mais de 500 membros do Ministério Público brasileiro e que atua efetivamente na defesa do meio ambiente, né? A Abrampa, ela, como disse Silvia, ela é uma instituição que se formou a partir exatamente dessa atuação dos promotores e procuradores de justiça na área ambiental. Ela tem mais de 22 anos nessa luta, né? E tem por objetivo, efetivamente, fazer a defesa do meio ambiente. E também tem, entre seus objetivos, apoiar a atuação dos colegas na área ambiental. Apoiar na estrutura, capacitação, no entendimento de como essas estratégias de atuação se desenvolvem. Mas a Abrampa tem uma atuação também muito forte e que nós agora estamos buscando cumprir, né, que é o papel de judicialização, quando o diálogo, quando o debate e quando todas essas questões que a gente tem vivenciado no Brasil, elas não conseguem ser revertidas. Então, durante todo esse período, desses
últimos governos, infelizmente, nós temos visto uma sistemática flexibilização da legislação ambiental, o descumprimento mesmo daquilo que estabelece a Constituição Federal, uma forma estruturada até de desmonte das instituições de comando e controle brasileiras que sempre atuaram fortemente no combate ao dano ambiental, aplicando os princípios constitucionais, aplicando normas infralegais. Então, a gente construiu isso. Então, no Dia Mundial do Meio Ambiente, vale a pena a gente refletir essa luta inteira de anos e anos, Silvia, que todos nós vivemos e que nós aplicamos no dia a dia. Então, a Abrampa, ela aplica a legislação ambiental diuturnamente, né? E todos nós, promotores e membros da associação, temos essa experiência, né? Essa luta e essa experiência de muitos anos. 22 anos a Abrampa tem. Então, nós tínhamos que refletir de que forma nós poderíamos melhorar ainda o papel da associação para o benefício da sociedade brasileira, para o nosso também benefício, considerando que somos cidadãos e que precisamos viver no meio ambiente que esteja saudável. Então, por conta de toda essa discussão que nós estamos vivendo, essa própria demonstração, infelizmente, de que o governo brasileiro pensa diferente do ponto de vista da proteção ambiental e vem trazendo uma política de flexibilização e de incentivo, porque quando você, como um líder, como governo, como quem tem o dever de fazer a governança ambiental, faz um discurso de flexibilização, evidentemente que incentiva, né, cada vez mais degradadores a promoverem uma degradação do meio ambiente. Então, essa é uma preocupação da Abrampa, de como a gente deve atuar, como nós, como membros da sociedade, como uma entidade de defesa do meio ambiente e que agrega promotores de justiça que aplicam a legislação, que no dia a dia trabalham com aquela temática, podemos contribuir para a sociedade brasileira na melhoria dessa estrutura de proteção ambiental. Então, esse é o primeiro foco que eu queria trazer para hoje nessa reflexão do Dia Mundial do Meio Ambiente. Tudo que a gente tem até agora construído em razão dessa luta ambiental é algo construído em debate social, né? Numa democracia ambiental, como a gente mesmo fala, no Estado de Direito Ambiental, onde a participação social ela é muito forte, porque o tema do meio ambiente ele perpassa pelo cidadão e nós compreendemos isso. Todos nós compreendemos que há uma importância muito grande no debate. Então, no momento que a gente observa uma política de não dialogar, de não trazer essa discussão para mudança legislativa, tudo bem, a gente não está dizendo que não precisa mudar a lei, tudo evolui, tudo melhora. A gente precisa só fazer isso de forma muito mais transparente, né? A gente vive num momento de compliance, tudo tem que ser muito transparente, tudo tem que ser muito dialogado. E uma outra discussão que a Abrampa também tem tido é de trazer para o conhecimento social as questões técnicas e científicas que o direito ambiental impõe a todos nós. Então, nós estamos fazendo diuturnamente, com toda a expertise que a Abrampa tem com seus associados, ao trazer para a sociedade notas técnicas, notas que demonstrem como o direito ambiental precisa ser aplicado. Por que aquele ato, aquela lei ou aquela situação não pode ser feita sem esse debate, sem essa incorporação da ciência. Então, eu acho que esse é um papel muito importante, né, Silvia, que a gente precisa trazer nesse dia. E a sociedade, ela espera muito do Ministério Público, porque o Ministério Público tem anos de tradição, né? Lembrando, aqueles que não conhecem, que a atuação do Ministério Público na defesa do meio ambiente como um direito autônomo e não como um direito individual, começou ainda na década de 80, durante a ditadura militar, através da lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que depois se estendeu em 85 para a Lei da Ação Civil Pública. Então, o Brasil é um país que está acostumado com uma atuação do Ministério Público, não só aquela atuação tradicional do crime, mas também uma atuação no cível. Então, se espera muito do Ministério Público. Eu queria perguntar para a senhora, hoje foi noticiado, tá bem? Hoje foi noticiado na imprensa
que foram ajuizadas ações para questionar o Fundo Amazônia, a ineficácia, né, ou a não aplicação do Fundo Amazônia, do Fundo do Clima, em função da extinção da Secretaria de Mudanças Climáticas, e também questionando a liberação da exportação de madeira contra pareceres técnicos. Como tu estás falando, né, da necessidade do apoio técnico nas decisões administrativas e a fiscalização do Ministério Público, da fundamentação dessas decisões administrativas, eu queria que tu falasses um pouquinho sobre isso. Eu queria aproveitar, e talvez nem todos que estão assistindo são do Ministério Público ou atuam na área ambiental, mas são pessoas que também podem estar interessadas nessa discussão. Eu queria dizer que, infelizmente, a gente tem observado essa flexibilização enorme da legislação ambiental. São inúmeros pontos. Eu poderia aqui passar a live inteira fazendo uma análise até, como eu diria, cronológica e temática sobre todas essas rupturas ou essa desconstrução desse arcabouço legislativo de proteção e de normas infralegais. Mas existem pontos que são cruciais dentro da perspectiva da gestão e da governança. Um dos pontos importantes que a gente precisa observar, além da flexibilização legislativa, é também a desconstrução e o corte orçamentário para fazer a gestão. Então, a gente observa que, no momento que todo o planeta discute, primeiro, as mudanças climáticas, as consequências que elas já estão acarretando em toda a vida planetária, e a mitigação e depois a adaptação dessas consequências por conta das mudanças climáticas, e o Brasil deve assumiu, aliás, um compromisso internacional, metas estruturais de redução de emissões para garantir estar dentro do Acordo de Paris, por exemplo, dentro de outros acordos internacionais de redução de emissões para melhorar o clima, o Brasil começa a queimar suas florestas. A gente vê 64% de aumento de desmatamento de abril de 2019 para abril de 2020. A gente vê a crescente onda de incêndios florestais, portanto, de queimada das florestas, de perda de biodiversidade, de aumento de emissões, e o Brasil resolve abrir mão de um fundo, né, orçamentário para combater todas essas ilicitudes ambientais. Então, como que um administrador público pode abrir mão de recursos orçamentários num país que tem tanta dificuldade financeira para combater o crime ambiental? Então, a gente entende que isso é uma clara omissão, até proposital, para o desmonte da fiscalização ambiental nas áreas críticas de desmatamento, que hoje é a Amazônia, Cerrado e o bioma Mata Atlântica, né? Então, nós entendemos que hoje a ADI foi interposta 2 ADIs, todas voltadas para a questão orçamentária, tanto da questão do clima quanto do fundo, para que possamos ter estruturas melhores de fiscalização. Hoje também a Abrampa, junto com outros parceiros, o Greenpeace e o Instituto Socioambiental, ingressamos com uma ação também contra o IBAMA, justamente por um ato que foi emanado do gestor do IBAMA para que se permitisse a exportação de madeira da Amazônia sem o controle da origem, né, do DOF. E também sem aquelas discussões todas que a legislação já tinha determinado para controle dessa madeira, da legalidade da origem dessa madeira. E a gente entende que isso é um incentivo ao desmatamento, um incentivo à atuação ilegal. A Abrampa tem se posicionado, Silvia, de uma forma bastante incisiva, por exemplo, com relação a projetos de leis que sequer são debatidos com a sociedade, né? E que nem sempre são o momento adequado para um julgamento, uma aprovação e uma deliberação em plenário, como, por exemplo, aquele que tratava da medida provisória 910, que é a chamada MP da grilagem, que agora se transformou no PL, no projeto de lei. Assim como o projeto de licenciamento ambiental, que busca a flexibilização do licenciamento ambiental, como se o licenciamento ambiental fosse um instrumento
que impede o desenvolvimento sustentável, quando é o contrário. A gente entende que o licenciamento ambiental, ele bem feito, bem administrado, com uma série de questões que a gente nem teria tempo de discutir aqui, ele seria um grande instrumento de desenvolvimento sustentável, de trazer a nova perspectiva de uma economia mais protetora até dos recursos naturais que estão escassos e que provavelmente acabarão algum dia. Então, foram essas, nesse dia de hoje, as ações que a gente interpor, fizemos um alinhamento com a sociedade civil, de um modo geral, e entramos também. Mas hoje eu queria ressaltar, Silvia, que também a Abrampa fez uma ação muito interessante, que foi a ação contra aquele despacho da Mata Atlântica, né? O despacho 4.410, que agora do Ministério do Meio Ambiente, que fazia uma correlação de aplicação do Código Florestal ao invés da lei especial, que é a Lei da Mata Atlântica. E a gente, graças a Deus, né, nesse primeiro momento, conseguimos que esse despacho fosse revisto, mas a gente tem outra luta aí, que é a ação direta de constitucionalidade, que foi interposta em razão também dessa discussão entre a especialidade da Lei da Mata Atlântica e a aplicação do Código Florestal. Então, só para demonstrar como a Abrampa está preocupada e sintonizada, inclusive, com aquilo que também o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, de um modo geral, está. Hoje também, a quarta Câmara de Controle e Revisão, também expôs e publicou uma nota com a preocupação que o Ministério Público Federal tem em relação a esses atos, né, sistemáticos de desestruturação da governança ambiental no Brasil. Doutora Cristina, eu estou percebendo aqui, observando as pessoas que estão ingressando na nossa reunião, quero também dar um abraço para o doutor Marcelo Cossilhas, que nos acompanha lá do Uruguai, que representou o Uruguai no Acordo de Escazú, que inclusive já ratificou o Acordo de Escazú, cumprimentá-lo. E percebendo então que nós temos participantes aqui na nossa live que são exteriores ao Ministério Público. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que o Ministério Público está fazendo? Nesses poucos minutos que tu falaste, já abordaste inúmeras iniciativas de flexibilização que fazem com que, digamos, a linha de combate do Ministério Público tenha uma frente enorme. Porque talvez para aqueles que não estejam familiarizados com o direito ambiental é extremamente complexo. Uma hora você está falando de lixo, outra hora você está falando de florestas, outra hora você está falando de participação pública, de acesso à informação, outra hora está falando de aplicação do Código Florestal, ou Lei de Mata Atlântica, de competência, ou seja, o que está acontecendo? O que está acontecendo é uma atitude estruturada, com muitas frentes de flexibilização, fazendo com que a reação da sociedade civil, e aí a colaboração que tu informas entre o Ministério Público, as ONGs de proteção ambiental e aqueles que acompanham também os projetos de lei, porque isso é muito importante, acompanhar a formulação da lei para que nós não sejamos tomados de surpresa. Então, é interessante que as pessoas compreendam que existem muitas iniciativas paralelas, simultâneas, que estão afetando, flexibilizando, indo contra o princípio da proibição de retrocesso, fazendo que essa nossa reação necessariamente é uma reação que demora, até porque precisa ser fundamentada, baseada na técnica. Então, para as pessoas compreenderem realmente o caos que se encontra a gestão ambiental no nosso país. Tá? Só para dar uma ideia, né? São inúmeras situações, mas, por exemplo, a retirada do Ministério Público Federal e do Ministério Público dos Estados no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Depois houve uma reversão para a reintrodução do Ministério Público Federal. Né? Toda essa questão, por exemplo, que nós tivemos do derramamento do óleo, que afetou o Brasil em inúmeros estados, chegando do Nordeste até a região Sudeste, até o Rio de Janeiro, sem que tenha havido
uma explicação para a população do que estava acontecendo. Até hoje não se sabe a origem, né? A questão das queimadas também, né? Em que foi colocada a culpa nas ONGs pelas queimadas, chegando-se ao cúmulo em Alter do Chão, se todos estão bem lembrados, de serem presos brigadistas contra o incêndio. Então, isso só dá uma noção, não é, doutora Cristina, de como é difícil nós enfrentarmos essa realidade no Brasil. É um painel muito complexo, não é, Silvia? Porque nós estamos vivendo realmente uma luta diária em várias frentes. Como você mesmo disse, a questão ambiental ela tem uma relação direta, inclusive, com a saúde. E no momento de pandemia, o país atravessa uma fase crítica, né? Talvez, infelizmente, a gente vai ser o país que vai bater recorde de mortes, de contaminação, e cada vez mais a gente observa a relação entre pandemias e meio ambiente. Ontem eu participei de uma reunião com o nosso querido amigo Paulo Saldiva, e ele dizia exatamente isso. O trato com a questão ambiental, a relação que nós temos com as florestas, com os rios, com os animais, com toda essa estrutura que alimenta a vida, ela tem gerado exatamente esse descontrole na saúde, né? A gente também está trabalhando muito na questão do saneamento na Abrampa. Então, durante esse processo de pandemia, nós passamos muito tempo discutindo o que fazer com resíduos sólidos, com lixo, né, que é descartado. Como a gente poderia auxiliar, por exemplo, essa grande categoria, que é a categoria de catadores e catadoras de material reciclável, nessa perspectiva de não gerar mais contaminação em razão do trabalho que eles desenvolvem na coleta seletiva e desse lixo, desse resíduo que precisa ser reciclado. Então, tudo isso é justamente o momento que a gente precisa estar atento a tanta relação do direito ambiental, das normas ambientais com a ciência. E isso que você fala é muito importante, porque são muitos temas, né? São muitos temas. O promotor ambiental tem que estar se capacitando o tempo inteiro. O procurador que trabalha na área do direito ambiental tem que estar se capacitando o tempo inteiro. Ele termina não sendo só um jurista, né? Ele não atua só na área do direito, ele vai para a área da ciência, de um modo geral, da engenharia, da biologia. E isso é que torna essa matéria tão empolgante. Para mim, eu acho isso. Então, nós precisamos realmente fazer muitas parcerias quando a gente atua na área ambiental. Parcerias com as universidades, parceria com os institutos de pesquisa e ciência. E é isso que está faltando exatamente nessas ações que o governo federal está fazendo quando ele desmonta esse sistema, porque ele faz sem nenhuma técnica, né? Sem ouvir, por exemplo, a área técnica, que foi o caso da madeira, desse ato do IBAMA de exportação, que, atendendo a Associação de Madeireiros, em 20 dias, desconsiderando, inclusive, uma nota técnica do próprio órgão, adotou a possibilidade de se exportar sem a origem, né? Sem os documentos adequados para a origem. Então, isso que nós estamos comentando, é preciso que a sociedade, de um modo geral, perceba que cada vez mais a ciência tem que informar a atuação na gestão ambiental, né? Na governança ambiental. Então, é bem legal quando a gente passa isso para a sociedade, porque não é algo simples trabalhar na área de meio ambiente, né? O promotor de justiça não trabalha de forma simples, é muito difícil o trabalho, e a gente precisa realmente cada vez mais melhorar a nossa capacitação, certo? Certo. Essa relação da saúde com o meio ambiente, eu fiz uma leitura recente de uma resolução do Parlamento Europeu, que foi editada no dia 17 de abril desse ano, e recomenda aos Estados membros da União Europeia, digamos assim, o que fazer, né, após ou a partir da pandemia da Covid. Como retomar a economia, como cuidar, enfim, como dar seguimento, né? E lá eu encontrei um conceito que se chama uma só saúde. E como isso é importante, que a gente talvez nunca tenha se dado conta, que nós precisamos passar por um risco de morte,
não é? Aquela sensação que todos nós temos de perigo iminente, para nos darmos conta de que o homem faz parte da natureza. E esse conceito, então, de uma só saúde nos mostra que o homem não pode ser saudável se estiver descolado do ambiente. Então, um encaminhamento, uma lição, ou uma das lições que nós podemos ter, é que necessariamente, se nós quisermos ter uma razoável qualidade de vida e minimizarmos os riscos de uma futura contaminação, nós devemos necessariamente cuidar da nossa casa, cuidar dos animais, né? Porque os riscos são enormes. E esse conceito de uma só saúde, eu acho que ele é muito interessante para o direito ambiental. Eu também queria aproveitar e dizer isso, que o acordo de Escazú, ele não foi ainda, né? A gente sabe que foi uma luta, o Brasil participou. Eu queria até que depois você falasse um pouquinho sobre o que é o acordo, mas assim, cada vez mais essa discussão democrática, essa participação social, ela precisa ser efetivada. Então, aquilo que a gente ouviu, infelizmente, de passar a boiada, no momento que a gente está vivendo uma crise até psíquica, porque você vê 32 mil pessoas morrerem, todo mundo sob o mesmo risco, é algo muito, muito indignante, eu diria até essa palavra, porque nós estamos vivendo uma fragilidade e aí passariam leis que não são nada razoáveis, do ponto de vista até ético, para controle ambiental. E o que você fala da pós-pandemia também, eu acho que vai ser um grande momento. Eu acho que o Brasil precisa ter muito cuidado nesse momento. Por quê? Porque tudo será justificado sobre a condição de melhorar a economia. Então, é o momento do Ministério Público do Meio Ambiente, eu digo nós, promotores de justiça, nós, sociedade civil que atuamos na área ambiental e que lutamos para que a gente tenha um direito fundamental garantido, que é o direito ao meio ambiente, é um direito fundamental, devemos estar atentos, porque vai passar muita coisa com a desculpa de que a economia precisa voltar a crescer. Então, o que a gente precisa ter mais igualdade, mais debate, o acordo de Escazú é algo que precisaria estar sendo visto, né? E sendo aprovado nesse momento, até porque a gente está vendo uma mudança completa da forma do sistema de meio ambiente, quando a gente observa o que aconteceu, por exemplo, com o CONAMA sempre foi um ambiente de debate, de discussão, onde a sociedade podia falar. E nós até fizemos uma representação, a Abrampa fez uma representação à época na Procuradoria-Geral da República, quando a doutora Raquel Dodge ainda estava como procuradora-geral, logo no primeiro momento, e realmente nós não estamos vendo nada sendo realmente debatido. Então, eu acho que a gente tem que ter esperança, né? Esperança que nós vamos judicializar todos os grandes processos emblemáticos que afetam diretamente a essa governança ambiental, esse direito fundamental, ele terá que ser judicializado. E a gente espera a resposta do judiciário. Acho que esse é o grande momento em que a sociedade tem o ambiente que a sociedade agora tem de discussão. E até temos visto sinalizações muito importantes, né? Agora o Supremo Tribunal Federal julgou a questão da imprescritibilidade do dano ambiental, e a gente já tem agora aí uma força muito maior, ninguém mais vai discutir se dano ambiental prescreve ou não prescreve, não prescreve. Né? A gente também está vendo o Supremo dar algumas posições importantes com relação ao licenciamento ambiental, a essa flexibilização do licenciamento ambiental. Recentemente ele discutiu que a agricultura não pode ter licenciamento ambiental simplificado. A gente tem buscado realmente essa resposta no judiciário e a gente tem uma fé de que isso possa realmente ser agora, nesse momento, já que não há um diálogo, porque sempre nós trabalhamos em prol do consenso, do diálogo, do debate. A Abrampa preza por isso, aliás, tem grandes associados que discutem isso academicamente, praticam essa questão do consenso,
Mas, infelizmente, no momento que a gente não tem a possibilidade de fechar um consenso em prol daquilo que a gente acha constitucional e para a sociedade, em tese, melhor para a sociedade, a gente vai ter que fazer aquilo que a Constituição também autoriza, né? Judicializar. Então, realmente o Supremo tem dado recentemente decisões que eram aguardadas há muito tempo, não é? Essa discussão da imprescritibilidade do dano ambiental como um direito autônomo, ou seja, relativo aos interesses difusos, era uma discussão que estava há 8 anos no Supremo Tribunal Federal. Então, essas decisões também, eu queria que tu falasses um pouco sobre o PL do licenciamento, porque para quem não está dentro do Ministério Público, não vivencia o direito ambiental, é importante dizer que o licenciamento ambiental é o principal instrumento que a administração tem para controlar as atividades que têm potencial lesivo, potencial danoso ao meio ambiente. E hoje nós temos uma legislação totalmente consolidada. A nossa legislação é da década de 80, depois o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, regulamentou no final da década de 90. E o nosso modelo atual é de um licenciamento trifásico, né? Ou seja, uma licença prévia que questiona a viabilidade do projeto, a sua localização, uma licença de instalação e uma licença de operação. E já de algum tempo há uma forte pressão, né, especialmente dos gestores estaduais, para a simplificação do licenciamento. E na legislação federal, o licenciamento simplificado ele é uma exceção. Ele é apenas para atividades de baixo impacto, ou atividades integradas. E eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tendência de simplificação e o que o Ministério Público tem feito a respeito disso. Bom, até eu vi aqui, acho que é o deputado Rodrigo Agostinho, que estava aqui de manhã, nós estávamos juntos, só vendo aqui nossos participantes da live. Eu vi até uma pergunta que depois eu quero até responder, Silvia, sobre o óleo. Mas deixa eu falar do licenciamento ambiental, que nós todos da Abrampa estamos trabalhando muito nisso, inclusive você e a Aline Salvador, Ana Marquesan, todos nós. Enfim, como você mesma disse, o licenciamento ambiental, para quem não é da área muito específica, é um instrumento muito relevante, porque é onde o Estado avalia aquela atividade, dá o aval ou não dá o aval, ou diz que for. Eu estou falando de uma forma bem, bem simples, não estou, por favor, meus colegas aqui, os professores, doutores, mas assim, de uma forma bem simples. É onde a gente observa que o Estado exerce seu poder de polícia, seu poder de controle e define, com base na legislação e uma série de outras análises, o que pode ou não se implantar dentro daquele território, de que forma ou que atividade pode se desenvolver ali. Bom, o que está acontecendo? Infelizmente, isso tudo começou, inclusive, na Bahia. Eu posso dizer que nós tivemos péssimos exemplos de flexibilização ambiental na Bahia. Os órgãos ambientais, eles estão, evidentemente, precisando serem melhor estruturados, terem novas condições de atuar para desenvolver melhor o seu trabalho, porque geralmente você tem muito pouca gente trabalhando, condições de trabalho, enfim. Os órgãos ambientais precisam reestruturar e isso gerou um represamento, às vezes, do licenciamento ambiental. Então, o que tem acontecido? O licenciamento ambiental não é um instrumento simples, tão assim, né? Tem, claro, todo tipo de licenciamento, mais simples e tal. Mas aqueles licenciamentos ambientais que geram mais demanda de estudos, mais tempo de análise, eles demoram. E porque às vezes tem que demorar mesmo. E isso foi gerando talvez uma situação que na economia inviabilizou muitas atividades. Então, os empresários, com toda a visão que eles querem ter de desenvolver economicamente, de crescer economicamente, muitos deles deixaram de analisar a visão do meio ambiente, da sustentabilidade. E aí o que aconteceu? Começaram a pressionar para que certos tipos de atividade não tivessem licenciamento ambiental, não precisasse de licenciamento ambiental, só que a própria Constituição estabelece, e toda a legislação ambiental,
que atividades que tenham possibilidade de gerar danos ao meio ambiente têm que ser licenciadas. Então, na Bahia, por exemplo, começou a surgir a ideia de que não precisava fazer licenciamento para atividades agrosilvopastoris. E aí, imagina você ter uma atividade que usa desmata, que usa água, que usa vários tipos de veneno agrotóxico, que tem uma série de impactos negativos no território, não precisa ser licenciada. Bastaria ter o CAR, né, que é um cadastro, né? A maioria dos CAR não estão, por exemplo, tendo ainda condição dos órgãos ambientais avaliarem, analisarem e constatar a efetividade e a realidade daquelas declarações, é autodeclaratório também. O CAR, uma supressão de vegetação, uma autorização de supressão de vegetação e a outorga de água. Com esses três tipos de autorização, já estariam, portanto, licenciadas. Imagina se isso pode acontecer numa atividade que tem significativo potencial lesivo ao meio ambiente. E, por outro lado, para ainda facilitar mais a economia, se permitiu aqui na Bahia, por exemplo, que isso está sendo copiado nesse novo PL, em todos os PLs que circularam no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, visam exatamente isso, flexibilizar licença ambiental para a agricultura, né? Agricultura e pecuária, visam trazer um modelo que a gente entende que não é licenciamento ambiental, de uma licença autodeclaratória, que é a LAC. Essa LAC, inclusive, sofre o combate nosso aqui da Bahia através de uma ação direta de constitucionalidade que está tramitando no Supremo Tribunal Federal já há muito tempo, né? Nós estamos lutando para que o ministro Fux consiga julgar a ação. E essa ação, esse tipo de licenciamento tão simplificado, na verdade, a gente entende que não é um licenciamento, é uma declaração. Eu declaro que tem uma atividade, que cumprir aqueles requisitos e tudo mais. E o poder público não consegue dar conta de fiscalizar e não faz a prévia análise, que é um ato claro de todo o licenciamento ambiental. Então, você começa a atuar sem qualquer controle. Então, isso está sendo levado, essa flexibilização, e outras flexibilizações que foram copiadas, infelizmente, em outras normas ambientais de outros estados, como Tocantins, Amapá, parece, aí vocês também, não é? Então, está sendo tudo isso levado para o nível federal, para que uma norma geral de licenciamento ambiental traga todas essas alterações negativas para o meio ambiente. Então, para esse instrumento de licenciamento ambiental. Então, são várias questões. Essas duas que eu toquei aqui, que é a flexibilização do licenciamento para certos tipos de atividade econômica que tem impacto ambiental, está lá, assim como a LAC, né? As outras questões voltadas para os tipos de licença e os procedimentos, como, por exemplo, que o órgão, outras instituições que devem falar, como, por exemplo, um licenciamento que atinge a área de população tradicional, a entidade que controla a FUNAI, ou a Fundação Palmares, ou outras que tenham a ver com a questão, por exemplo, do patrimônio cultural, o IFAM, não iriam se pronunciar acerca do impacto gerado pela atividade. É um dos problemas também que nós estamos observando lá. Então, a gente vai Cristina, ter muita coisa, muita coisa. O Supremo já declarou, né, mais de uma vez, que não é possível isentar de estudo de impacto ambiental por tipologia, ou seja, não é possível eleger uma atividade para isentar de estudo de impacto ambiental. Esse precedente a gente já tem, né, no Supremo. Outro precedente muito interessante, e que eu acho que tu já mencionaste, é a questão da declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual do Amapá, que criou a licença ambiental única. Ou seja, o Supremo entendeu que o Estado usurpou a sua competência legislativa concorrente porque essa matéria seria uma matéria referente a normas gerais, né? E outro comentário que eu queria fazer, sem tirar o tempo para responder a pergunta do Rodrigo Agostinho, deputado Rodrigo Agostinho, a quem a gente cumprimenta, essa questão da estratégia, né, de disseminar a legislação federal através de legislações estaduais que, na verdade, versam
sobre normas gerais e que, portanto, na linha desse precedente do Supremo, seriam inconstitucionais, né? Então, mas a gente está com um tempo um pouco estourado e eu queria te deixar à vontade para responder as perguntas, para fazer as tuas considerações finais. Eu queria só agradecer aí todo mundo que está comparecendo, falando. A Brampa, ela é o que é hoje por conta dos seus associados, por conta dos seus ex-presidentes. A gente é muito unido no que faz, né? É muito legal ter essa parceria toda dos colegas. Sou muito honrada de estar na presidência, mas essa presidência ela é uma presidência altamente democrática, de equipes que fazem esse trabalho. Eu só queria responder a pergunta do óleo. Realmente foi algo desastroso, né? Essa questão do óleo, como tantos outros. A gente fica observando que as queimadas na Amazônia importam tanto quanto a poluição por óleo que nós sofremos aqui e que até hoje nós estamos convivendo com os impactos. Então, a gente não está livre dos impactos do óleo. E nós não temos a quem responsabilizar, a não ser a desídia pela ação rápida para evitar o pior, que foi o que aconteceu na Bahia, em Pernambuco, em todos os outros, em Sergipe, em todos os estados do Nordeste que sofreram antecipadamente esse dano, que depois foi para o Sudeste. E nós até hoje estamos com muita dificuldade nas praias por conta do branqueamento dos corais, da contaminação da nossa biodiversidade marinha. Então, preciso também que a gente olhe para todos os biomas brasileiros, para todos esses impactos na questão ambiental, justamente por uma inércia, às vezes, que nos parece ser proposital. Então, eu não sei qual é o tempo que a gente ainda tem, né? Pois é, realmente não sei, mas mais ou menos nós estamos se contarmos desde o início, nós estamos a quase 50 minutos. Então, Nossa, acredito que seja uma hora. Tá tão gostosa falar, eu estava com tanto medo, mas estou amando fazer. Eu também. Acompanha, Silvia. Mas, enfim, eu acho que é muito sério. A gente tem que até, às vezes, respirar, né, para poder falar do que estamos vivendo no meio ambiente, mas eu queria só dizer que eu sinto muito orgulho mesmo, e muita gratidão de fazer parte desta associação com colegas e amigos tão valorosos, né? Que fazem do seu trabalho um ideal de vida, muitas vezes, na grande maioria das vezes, que trabalham diuturnamente, que não conseguem se afastar, né? Do trabalho, da discussão ambiental. Eu acho isso é o que mais me motiva em estar aqui com vocês. E agradecer muito por todo esse período de um ano, né? A gente fez um ano na gestão, que nós alcançamos tantas coisas juntos. E dizer que hoje, dia 5 de junho, né, a gente precisa refletir bastante. Eu acho que é um dia de reflexão, né? Um dia de reflexão de como o mundo vai ficar pós-pandemia, porque nós estamos vivendo um novo mundo, um mundo muito diferente, que queria também dizer que, pelo que a gente tem ouvido de vários pesquisadores, cientistas, antropólogos, sociólogos, todas as ciências, é que nós vamos viver muito mais pandemias, né, aqui para frente, justamente por conta da mudança climática. E aí que é o momento que a sociedade precisa se unir, a humanidade precisa ser realmente ser humano, né? Para administrar tantos problemas que nós vamos enfrentar. Então, eu acho que hoje é o dia da vida, né? Não é o dia do meio ambiente, é o dia da vida como a Terra construiu desde que ela conseguiu eclodir em vida. Então, eu quero ser grata também a vocês todos, dizer que a gente está fazendo uma luta bastante forte, né? Que nós vamos respirar, nós não vamos sucumbir, nós vamos respirar e vamos viver e vamos buscar o máximo que pudermos fazer melhor o nosso trabalho. E agradecer sempre a companhia, o apoio de todos vocês. Cristina, obrigada. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu diria que hoje, embora tenha que ser comemorado, é principalmente um dia de resistência. E acho que é muito significativo para o Ministério Público. Hoje eu estava pensando durante o dia
a nossa carreira pública é uma carreira de combate, do bom combate, né? Do combate das ideias de proteção da vida humana e da vida não humana, né? Então, essa situação de desmonte, de desregulamentação, de falta de fundamentação técnica, de desrespeito à participação popular, de falta de acesso à informação, tudo isso, embora nos choque e traga prejuízos concretos à população brasileira, ao mesmo tempo une o Ministério Público. Tá? Então, eu não me lembro de um Dia Mundial do Meio Ambiente, eu estou há mais de 30 anos no Ministério Público. Eu não me lembro e muitos deles, a maioria deles, trabalhando na área ambiental, e eu não me lembro de nenhum Dia Mundial do Meio Ambiente tão, digamos assim, que tenha exigido, que esteja exigindo tanto do Ministério Público como em 2020. Onde estreamos a nossa primeira live, doutora Cristina da Abrampa, que seja a primeira de muitas, porque o Ministério Público Ambiental tem muito a dizer para todo mundo. Também queria lhe agradecer muito, foi extremamente inspiradora a sua fala, motivadora. Nós que somos membros da Abrampa somos uma irmandade ambiental e somos muito reconhecidos da sua gestão. E queria, então, agradecer a participação de todos, pedir desculpas pelas falhas eventuais que tivemos na primeira vez e convidar a todos para que sigam a Abrampa Oficial e que estejam conosco nas próximas lives. Muito obrigada e boa noite. Acho que tu tens que encerrar, Cristina, porque foste tu que chamasse a reunião.